Vamos aprender mais alguns efeitos aí que o Illustrator oferece. Há uma gama bem grande de efeitos aí que tem no Illustrator, então vamos aprender mais efeitos que a gente tem lá no menu. Então, continuando aqui nosso estudo com os efeitos, vamos falar sobre aqueles que são mais famosos mesmo, né? Que é sombra, brilho, efeitos assim. Então, vamos vir aqui no menu Efeitos, Estilizar, aqui estão eles, né? Então, temos aqui brilho externo, não esqueça de marcar aqui visualizar, e aqui você pode escolher modos de multiplicação, né? O modo de mistura que esse efeito pode ter com relação ao resto. Aqui você pode escolher a cor do efeito, a opacidade dele, para ele ficar mais sólido, mais rígido ou mais enevoado. E o desfoque, ó, ele vai aumentando. Deixa eu colocar uma cor mais firme para dar para ver melhor. Aí, o desfoque ele vai aumentando ali o tamanho da sombra, ou diminuindo, e a opacidade vai mexendo na transparência dessa sombra, tá? Desse brilho, perdão. Então, aqui a gente consegue trabalhar com o brilho, ok? Ele aparece aqui na listagem, né? Brilho externo, você pode parar de ver se preferir nesse olhinho aqui. Também temos, então, efeitos, vamos lá, voltar lá no menu Efeito, Estilizar, brilho interno, para ter um brilho dentro do vetor ou da imagem, o que quer que seja, né? Então, aqui também modos de mistura. Eu vou colocar cor mesmo, para a gente conseguir ver a diferença. Tá? Vou aumentar aqui o desfoque, então dá para ver bem o brilho interno. Pode ser borda ou no centro, né? A partir do centro da imagem ou a partir da borda. Tá? Então, mesmas opções. Temos também aqui efeito estilizar, cantos arredondados, olha aí. E aqui uma coisa histórica, antigamente a gente nas outras versões do Illustrator, a gente não tem esses cantos dinâmicos, né, que eu ensinei vocês, de poder trabalhar aqui para arredondar canto. Então o jeito era ou utilizar a ferramenta retângulo arredondado e dar um clique, escolher assim sem ver, ou então fazer um retângulo e escolher esse efeito. Né, o que é bem ruim também, né, porque ele não faz realmente na figura, ele só aplica uma roupagem, né, um efeito por cima. Então, continua tendo efeito, mas hoje com as opções novas de cantos arredondados acaba não sendo tão utilizado, né, mas está aí canto arredondado. Também temos aqui difusão, difusão é legal, é para ele ir terminando assim nos cantos, né, a imagem vai ficando mais enevoada, vou fazer bastante assim para você ver, olha ali, ó. Então, quando está muito firme, muito sólida, muito rígida os cantos da imagem, do vetor, o que quer que seja, você quer mais enevoado, efeito 10, difusão para resolver isso aí. Também temos lá no estilizar o rabiscar, que também é bem legal. Ele faz parecendo assim que é um rabisco de caneta, de lápis, assim, ó. Então tem várias categorias pré-configuradas aqui em cima. Você pode escolher uma pré-configuração dessa, ou então simplesmente configurar aqui embaixo, porque o que ele está fazendo né, alterar as configurações. Eu adoro o layout mais simples, com cores mais sólidas e mais despojado, né? Os meus trabalhos geralmente têm essa característica. E então eu gosto bastante disso aqui, né? De parecer que foi rabiscado mesmo, escrito à mão, dá uma... Não sei, no meu jeito de trabalhar, parece que dá uma intimidade maior com o leitor, né? Parece algo mais manual mesmo, que tenha sido produzido em grande quantidade. Então, é um efeito bacana, esse aqui. E também temos lá o sombra, né? A famosa sombra. Cuidado ao se utilizar sombra, gente, para você não fazer, por exemplo, sombras que... Deixa eu marcar aqui visualizar, né? Sombras que vão para regiões diferentes no mesmo documento. Isso dá uma impressão ruim. Por exemplo, fazer nesse objeto uma sombra para cá e nesse objeto a gente muda aqui a direção, né? E faz a sombra para cá. Então, é meio que o documento não faz sentido. Então, faça com que todas as sombras sigam a mesma direção. Também cuidado que a direção da sombra meio que mostra para onde o objeto estaria indo, né? Podemos dizer assim. Então, às vezes, uma sombra assim, ó, né, nessa direção e nessa direção, pode parecer que o objeto está indo para a esquerda e para baixo, e dá pode ser, né, dependendo da arte, dependendo da concepção, que dê uma impressão um pouco negativa. Então, às vezes,
você fazer a sombra embaixo. Pode ver que marcas, geralmente, quando usam sombra para dar uma expressão positiva, usam assim, né? Parecer que tem indo para cima e para a direita, que seria o para frente, visto que a gente lê da esquerda para a direita, né? Então, isso é o sombra. A gente pode configurar o deslocamento, a transparência, o desfoque, para ela ficar mais enevoada ou não. Beleza. Então, esses são os efeitos de estilizar, os mais comuns de serem utilizados. Também temos aqui filtros SVG. Também, aqui não tem muito o que explicar, ele aplica e foi. Ó. Então, você escolhe uma opção e ele coloca um filtro lá. Ó. Vou dar Ctrl Z. Então, tem várias opções. Ele, né, dá uma transformação totalmente diferente naquele vetor. Tá aí, mas é um filtro. Um efeito. Então, a gente tem esses filtros de SVG. A gente pode também escolher aqui o aplicar. E daí escolher nessa tela. Ou importar, né? Se você achar para baixar aí na internet, filtros de SVG para Illustrator, você também pode trazer o arquivo para cá daí. Marcas de corte. Esse efeito eu também vou falar mais para o final, quando a gente falar sobre fechamento de arquivo e macetes e tudo mais, mas basicamente ele coloca no objeto as marcas de corte para quando chegar lá no refilamento, lá na impressão, né? Mas deixa eu ter uma aula mais voltada para isso, para você ter a explicação que você merece a respeito, tá? Pathfinder, sem segredos também, é aquilo que a gente viu aqui no painel, então você pode fazer também por efeitos, ou seja, combinar um ou mais objetos, né, através dos efeitos de Pathfinder. Então dá para fazer com que esses objetos sejam combinados, basta a gente sobrepô-los, dar um Ctrl G para agrupar, para ser entendido como uma coisa só. Antes deixa eu mudar a cor, só para a gente poder ver bem o que vai acontecer, né? Devo selecionar os dois. Ctrl G, e a gente vem aqui e escolhe, por exemplo, adicionar, aí parece que é uma coisa só, né? Então, ele coloca uma roupagem também como se fosse um Pathfinder, né? Então, tudo aquilo da aula do Pathfinder, né? Da combinação de objetos, a gente fazer com que um objeto pareça que está furando o outro, ou que está somando, ou que está trazendo a interseção, menos atrás, aparar, corte. Então, tem aquelas mesmas opções aqui, as mesmas opções lá do painel. E rasterizar, para fechar aqui efeitos do Illustrator, você parecer que isso aqui é uma imagem JPEG, tá? Então isso é rasterizar, que também se encontra aqui no menu objeto, rasterizar. Depois teremos aulas sobre imagens, mas ó, rasterizar aí você pede que essa forma geométrica tenha um modelo de cor e uma quantidade de pixels por polegada. Eu falo bastante sobre isso no curso de Introdução ao Design Gráfico. Se eu quero que tenha fundo essa imagem ou não, suavização da borda, para ter suavização de serrilhado ou não. E agora ele é considerado aqui, ó, se eu selecionar o objeto, né, ele funciona como se fosse uma imagem. Até se eu der zoom, ó, a gente consegue ver que foi alterado. Então, rasterizar, né, que rasteriza o elemento para que ele seja considerado dessa forma. Tem rasterização de todo o documento também, se preferir, nessa região aqui, ok? Particularmente, não cheguei a usar a opção de rasterização na prática, não aqui. No caso, por exemplo, do Corel, a gente usa porque tem alguns efeitos que só se aplicam em imagens. Aqui no Illustrator, mesmo os efeitos de Photoshop, eles se aplicam a vetores. Então, a não ser que realmente não esteja ficando conforme você queira, né, os efeitos de Photoshop, você pode acabar rasterizando um vetor, alguma coisa complexa, para se comportar como imagem e daí aceitar os efeitos certinho, bonitinho.